Já voltamos, já passou no nosso Facebook, deixou seu comentário lá, carinhoso para a chefe Inês, né? Essa panqueca gostosa, fácil de fazer, não tem desculpa não, né? É muito fácil, essa dá pra... Você precisa ser esperta, viu, abençoada? Aproveitar quando a chefe Inês passa por aqui e tantos outros chefes que trazem para nós conhecimento. Muitos convidados que nós recebemos aqui para falar de saúde traz para nós conhecimento a respeito dos alimentos do nosso corpo. Você tem que prestar atenção para você ter uma vida mais saudável, né, chefe? Olha que coisa mais linda aqui, até a gente que é grande. A gente também come com os olhos, né? E a criança não é diferente. Isso aqui é uma forma da gente ir rompendo aqueles medos da comida diferente, do novo. Ah, eu não gosto de kiwi, mas de repente no olho de uma coruja a gente faz uma brincadeira. Eu quero esse olho dessa coruja. Olha esse olho, eu quero minha panqueca assim. Então, essa é uma boa alternativa para fazer a panqueca. De cara de gatinho, olha que coisa linda. Essa mesma receita dá para fazer com a faca mesmo, dá para fazer com um cortador, né? De aqueles cortadores de biscoito ou tem um molde que a gente usa às vezes para fazer ovo, vende também nas lojas, dá para usar. E aí dá para fazer vários bichinhos de panqueca. Dá para fazer vários bichinhos. Esse aqui é o gatinho, olha aqui, ó, vou mostrar aqui. Você vai pegar para você esse gatinho. Aqui tem maçã. A maçã, que são os bigodinhos, o narizinho é o morango e aí 2 rodelinhas de uva com moranguinho no meio. É uma quantidade pequena, mas né, com o hábito. É como a gente faz a criança ir experimentando. Começa Exatamente. pequeno, com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí vai rompendo o medo, ela vai despertando para a vontade. Daqui a pouco ela vai lá e pega uma maçã e sai comendo. Aí Exato. você vai ficar... Gente, mas a gente fica tão feliz. Não tem nada mais gostoso, né, do que ver o filho comendo saudável. E a gente sabe que é muito importante para a formação, então, para a formação do cérebro, do corpo todo. Aí aqui é uma alternativa também que dá para mandar na lancheira. Não só assim, mas a gente faz com um cortador de... É salgado, chefe? Esse é salgado. Esse é um patê de beterraba. Oh. É a beterraba cozida, batida com um pouco de nozes e um pouco de tahine, que é aquela pasta de gergelim. Bem pouquinho, só para dar um saborzinho, um pouquinho de cominho. E aí fica bem saboroso. E é uma alternativa para mandar na lancheira, quando a criança não tem ainda costume não só da beterraba, como do pão integral, né? E esse é com pão integral, que é cheio de magnésio, é super importante para a criança ir acostumando também com o sabor do integral, que é muito mais saudável, né? Mantém o nível de açúcar estável. E aqui eu só cortei com um cortador redondo e outro menorzinho. Que eu fiz aqui o focinho, né? O olhinho é requeijão com azeitona. E Às vezes a criança fala assim, eu não gosto, mas nunca experimentou. Exato. E o pai não quer ter trabalho, né? É isso, a gente se acomoda, não quer ter o trabalho de educar o filho para comer. Mas é um trabalho de insistência, persistência e criatividade. Exato. E não é que tem que fazer assim toda vez, mas é só, né, tentar uma vez assim, fazer, da outra vez corta com um cortador de florzinha, faz... Porque aí ela vai criando vontade de comer, de experimentar. O melhor é sempre a gente ir pela brincadeira, porque quando a gente força e briga, acaba dando o efeito contrário. A criança pode começar a criar aversão do alimento. Então, o melhor é ir pela brincadeira, sem forçar, mas ao mesmo tempo sem substituir uma alimentação saudável por uma coisa que, né, É outra coisa que geralmente se faz também. Ah, não quero isso, não quero isso. Aí deixa a criança comer só macarrão. Então, Só espaguete cozido. O tempo todo, a vida toda. No almoço, no jantar, tem gente que faz isso. E a criança percebe logo, né? Sua filha, seu neto, tem que cuidar deles. E, de repente, eles experimentando sozinho aquele legume, eles vão perceber que não é tão ruim aquele gosto. De repente, você faz lá um ensopadão, tudo misturado,
não gosta, mas experimentando a beterraba cozida... Tem várias formas, né, de apresentar. E o paladar eu brinco que é que nem um músculo, né? Se a gente não desenvolve, ele não cresce. Então, o paladar é a mesma coisa. Se a gente vai ampliando o paladar aos poucos e desenvolvendo, a criança vai aprendendo a experimentar e a comer com menos açúcar, a sentir o sabor da fruta, a comer alimento integral. Então, se a gente busca apresentar de formas diferentes, de vez em quando, um dia que você tem mais tempo, faz uma coisa assim bonitinha, manda na lancheira, por exemplo, um ovo, esse é um ovo cozido. O ovo aqui, tá? O ovo tá aqui, ó, é aquele desenho lá do ovo, olha que bonitinho. É um ovo cozido, que você manda assim na lancheira, é uma mensagem de amor que vai na lancheira junto, né? E é 2 minutos para você fazer uma boquinha, ou fazer um coraçãozinho, você está mandando... E outra coisa, né, chefe? Ovo cozido para as crianças, todo dia um ovo cozido faz um bem tão... Nossa, é um bem enorme. É um bem enorme, é o segundo melhor alimento do mundo. Exatamente. Depois do leite materno. Exatamente. Então, uma refeição ótima para mandar na lancheira, né? Outra opção também é colocar assim, ó, em forminha de gelo. Aí você põe um pouquinho de cada um, porque a criança também, dependendo da idade, né, ela tem o estômago menor, né, tudo menorzinho. Então não precisa encher o prato como se não houvesse amanhã, né? A gente pode colocar menos, que é proporcional à quantidade que a criança pode consumir, e com várias coisas diferentes, que vai incitar a criança a experimentar, achar qual que é o gosto desse, qual que é o gosto do outro. Porque se vê um monte de morango, de repente ela vai lá, não quero. Mas só que a lei da escassez... Né? É verdade, serve para todo mundo, né? Psicologia inversa. Exato. Aqui, ó, Solange, só isso vai comer um pouquinho de cada, vai comer porque não tem mais não. Né? Funciona, né? E formas de apresentar, né, mais lúdicas, mais divertidas, fazem com que a criança também, quando vai na lancheira, por exemplo, aquilo seja uma novidade entre os amiguinhos. Então, o amiguinho vai olhar, nossa, o que é esse ovo, né, decorado dentro? Que legal, olha que tem seu pão é diferente. Então, começa, em vez de ter... a criança se sente mal porque é a única que está levando o pão integral, ela, ao contrário, se sente feliz porque todos os amiguinhos estão invejando, né, o lanche decorado e bonitinho. Nossa, então, tem um porquinho! Tem um porquinho, quero né? um porquinho. Quem não quer um porquinho, né, de sanduíche? Então, quando a gente come um prato bonito, já é, né, metade do sabor você olhar para o prato e sentir o cheiro. A gente tem que explorar todos os sentidos, né, na alimentação. Eu acho que a gente pode... Agora, aqui tem castanhas, né, chefe? Tem ali castanha de caju, nozes, tem uva passas, né? E tem amêndoas também. Isso. Aqui, coisas que geralmente nós não damos para as crianças. Né? Então, quando é muito pequena, o único perigo é da criança aspirar e parar no pulmão. Então, normalmente a gente usa esse tipo a partir dos 4 anos já dá picado de um jeito que não seja, né, muito... Mas a partir daí já dá para comer. É bem importante a criança ter contato com essas oleaginosas, porque são muito saudáveis. A gente brinca que a noz não tem formato do cérebro à toa. Ela faz muito bem para o cérebro, porque ela é uma fonte de magnésio muito importante. E tem pães também que levam, ela não precisa necessariamente ela estar na forma da noz inteira para uma criança menor, né? É óbvio que precisa acompanhar com o pediatra se a criança não tem alguma alergia, porque existem crianças que têm alergia, né, a castanhas e tudo. Então, sempre que a gente vai apresentar uma coisa para uma criança, é legal apresentar isoladamente para a gente ver se não tem... Mas não é bem raro, na verdade, os casos de alergia, né? E... Uva passas que quase... Tem até adulto que não gosta, né, de uva passas. Principalmente no arroz no fim do ano, né? A uva passas, coitadinha da uva passas. Ela só faz sucesso no final do ano. Mas você sabe que lá nos Estados Unidos as crianças têm o hábito de comer uva passas, sempre. Porque lá eles vendem a uva passas como se fossem balinhas, né? Então tem a uva passas amarelinha, vermelhinha, nananã. É claro que tem um pouquinho de corante, mas o gosto é de uva passas, né? No final ali.
Então, a minha essa aí filha Maria nem Rita tem- come uva passa normal, uva Exato, passa não come. essa aí nem tem corante, tem Não tem a nada. branca mas ela é um ótimo. Essas frutas secas é uma ótima substituição para o açúcar, né? Porque ela tem só a frutose mesmo, né? É a uva seca, então não tem nada adicionado. É diferente da cristalizada, que vai o açúcar em volta. É verdade. A fruta seca, ela tem os nutrientes da fruta e ela não é uma forma de você consumir açúcar quando dá aquela vontade de comer açúcar, né? Às vezes Come a uva gente passa, dá um potinho de uva. Exato, damasco, uva passa, banana passa. Então tem várias E é opções. hábito, né? As crianças, assim como nós adultos, nós somos feitos para nos habituar às coisas. Exato. E nós, se começarmos a fazer isso, vamos nos habituando. Aproveita o tempo da quaresma. Vou falar sempre isso aqui para você não perder a chance, né? Exato. Vamos lá no Facebook? Opa, vamos. Bem, então, vamos ver quem está acompanhando a nossa aula aqui nesta quarta-feira. Quem é? Silmara Regina Silva. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Silmara. Para não perder nada, assista mulher.com no celular e vou fazendo o meu crochê. Eita, coisa boa. Beijo para vocês. Ótima essa receita. Eu sou de Limeira, São Paulo. Um beijo grande para você, Silmara. Márcia Bárbara, boa tarde, Drica, chefe Inês e toda essa equipe maravilhosa do Mulher.com. Eita, vocês fazem a diferença em nossas tardes. Obrigada obrigada a você. Rodilza Aquino Oliveira. Oi, Drica, oi. Já estamos de plantão em frente à TV. Eu e minha mãe disse, manda beijo para nós. Ótima tarde. Ótima tarde para você e sua mamãe disse, ó. Beijo para elas, né, chefe Inês? Beijo. Vamos comer bem, hein? Comer saudável, hein? Tá acompanhando a aula aí, né? Vamos ver que tem mais gente lá, chefe. Sim. Neuza Lubalski. Boa tarde, meninas. Que delícia. Adorei as dicas da chefe Inês. Sou de Massaranduba, Santa Catarina. Beijos, beijos para você, Neuza. Nancy Chelequim, boa tarde, Drica e chefe Inês. Adorei a receita e as dicas. Aproveitando, gostaria de mandar os parabéns para minha irmã Silvia Chelequim, que hoje está fazendo aniversário. Te amo, mana. Eita, Silvia Chelequim. Beijo e parabéns para você. Deus te abençoe muito, tá bom? Chefe, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Por nos dar essa aula aqui, né, de nutrição. A gente agradece muito. E as panquecas deliciosas também. Contatos da chefe Inês para você levar ela para casa, né? E aí, ó, tirar todas as dúvidas. Pode mandar mensagem? Oh, por favor. Ela tem lá nas mãos dela um tesouro para ensinar seus filhos a comer bem. Entre em contato com ela. Obrigada, chefe. Muito obrigada, viu, Drica? Valeu. Obrigada a vocês. Obrigada Estamos mesmo. esperando sempre. Oh, obrigada.